Mas hoje, nessa manhã, Deus vai quebrar. E você vai começar a provar das promessas. Mas você precisa romper. Você precisa romper. A palavra de ordem é romper. Rompa com tudo que te prende no mesmo lugar. Saia dessa zona de conforto. Irmãos, eu estou muito incomodado com a igreja atual. Eu estou muito incomodado comigo como igreja. Porque existe um lugar chamado zona de conforto. Zona de estabilidade. E quem entre nós não busca estabilidade? Seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela em diversos fatores. Todos nós buscamos a estabilidade. E isso é salutar. Isso é normal, é inerente do ser humano. Mas a palavra de Deus vai dizer que a vida do cristão, ela precisa ser como a luz da aurora que vai brilhando até ser dia perfeito. Só que a luz da aurora, ela nunca está no mesmo lugar. A luz da aurora sempre está em movimento, ou você nunca notou? O sol nasce no mesmo lugar e se pôr no mesmo lugar, mas pergunto eu para vocês, o brilho do sol mesmo? O sol que está fazendo hoje, o calor que você está fazendo hoje, é o mesmo de amanhã? Foi o mesmo de ontem? Mas não é o mesmo sol? Não é a mesma luz? Qual é a diferença? Porque o sol, sendo o sol, ele brilha diferentemente todos os dias. Isso quando nós não o vemos. Quando a nuvem não cobre, ou quando não há chuva. Mas quando o sol tem que fazer o seu trabalho, ele faz. Mas nunca repetidas vezes. Tem dia que está mais quente, tem dia que está mais ameno. Você consegue olhar para ele, tem dia que você não consegue. Tem dia que você dá aquela forçada. Mas ele cumpre o seu propósito todos os dias, independentemente do tempo. Ele cumpre o seu propósito, mas não da mesma forma. Não do mesmo jeito. O que eu queria dividir com os irmãos era algo que Deus colocou a respeito disso. Saímos da zona de conforto. Saímos da zona da estabilidade humana para entrarmos na zona de estabilidade de Deus. E nada mais, nada menos melhor do que falar de quem? De Abraão. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 12. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E serão benditas, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, a Ló, seu filho, Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. A gente tem por primícia na nossa vida sempre querer viver mudanças. É querer viver o novo de Deus, novas coisas. Mas insistimos em permanecer no mesmo lugar, com os mesmos hábitos, com os mesmos pensamentos. Todas as vezes que pensamos em mudança, precisamos desenhar que mudanças são essas. E para que essas mudanças vão influenciar na nossa vida? Seja elas mínimas possíveis que você pense. O Senhor tem falado muito comigo. Para que você quer mudar? Qual a intenção? Primeiro de tudo, você ouviu a minha voz falando para você mudar? Você ouviu o direcionamento de Deus falando que é necessário você fazer essa mudança? Toma só esse cafezinho aqui abençoado.
Deus chamou Abraão para algo grande. Mas primeiro ele teria que sair da casa de seus pais. Quem era o pai de Abraão? Vamos lá. Lá no capítulo 11, vamos voltar um pouquinho no capítulo 11. A partir dali do versículo 27 vai dizer assim: são estas as gerações de Terá, pai de Abraão. Terá gerou Abraão, a Naor e Arã. Arã gerou Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Olha só, para a gente entender uma coisa que precisa nortear a nossa vida. A zona de conforto ela é muito segura. A zona de conforto é segura nos nossos olhos, mas ela é limitadora. Ela é limítrofe para as nossas vidas. E deixa eu te falar uma coisa, você precisa quebrar maldições quando você começar a agir diante daquilo que Deus coloca na sua vida. Aí a gente vai discorrer sobre isso. Primeira maldição que havia na casa de Abraão. Seu pai era idólatra, era vendedor de ídolos. Vivia em Ur dos Caldeus, uma terra de idolatria, uma terra de muitos deuses. E Terá era comerciante e comercializava esses deuses. Então, como é que ele poderia alcançar aquilo que Deus falou para ele? E aqui eu abro um parênteses. Humanamente, ele seria possível fazer isso que Deus falou que ia fazer da vida dele? Abraão, saindo de uma terra de idólatra, saindo de uma terra longínqua, ele poderia conquistar as nações, ser pai de muitas nações. Ele, por si só, podia alcançar isso, irmãos? Ele, Abraão, chegasse e falasse: eu vou estudar, vou fazer 8 faculdades, vou escrever 380 livros, vou ser pai de muita gente, vou ter quando é um rapper que morreu, vou ter alguns filhos, algumas mulheres, e vou ser pai de muitas nações. Ele garantiria isso por si só? Ele poderia? Que eu conheço gente que tem mais de 10 filhos e não fez uma grande nação. Ele fez uma grande família. A primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente segue o propósito de Deus, ele aos nossos olhos ele é impossível para nós. É por isso que tem vezes que você duvida. Por isso que tem vezes que você começa a conjecturar. E mais para frente a gente vai falar sobre isso. E você fica, peraí, mas como será? Como vai ser? A primeira coisa que você recebe uma promessa como essa é você conjecturar as possibilidades. Como será que isso vai acontecer? Tem homem que ia pensar, pô, ele vai me dar, se eu quer que eu case quantas vezes? Está difícil com uma. Para eu ser pai de muitas nações, eu vou ter que ter pelo menos muitas mulheres. Ou então ele vai fazer com que minha mulher tenha muitos filhos. Mas quando Deus fala certas coisas, ele rompe limites humanos, ele rompe os limites da medicina, rompe os limites da física. Ele vai rompendo limites que a mente humana vai tentar entender. Primeiro, se ele pensasse humanamente, ele diria: 75 anos, minha esposa estéril. Ele está dizendo que vai fazer de mim uma grande nação. Primeira coisa que um velhinho de hoje ia pensar. Você chega para um velhinho de hoje de 75 anos e vai falar assim: ó, Deus fará de ti uma grande nação, será a tua bênção. Meu filho, deixa eu te contar um segredo. Estou com 75 anos. Olha a minha velhinha do meu lado. Ela nasceu com uma limitação humana. Ela é estéril. Agradeço a palavra de Deus. Poxa, você foi um profeta de Deus na minha vida. Mas eu acho que você errou o endereço. Eu sei que você é um bom carteiro, mas de vez em quando o carteiro erra o endereço. Talvez seja o número do lado. Não é nem o número da minha casa, é o número do lado. Mas quando a gente está na zona de conforto, ela realmente é limitadora. E para que Deus faça algumas coisas na nossa vida, a gente precisa quebrar maldições que estão dentro da nossa zona de conforto. Uma delas de Abraão era a idolatria.
Outra maldição que ele precisava quebrar na vida dele, e você repare que todas as maldições são limitadoras do poder de Deus. Se você não quebrar essas maldições, realmente você não vai ver o milagre, realmente você não vai ver o cumprimento de promessa. Te pergunto a cada um, ele vivendo, primeiro de tudo, ele já estava errado, casado debaixo da casa do pai, com 75 anos. Tem alguma coisa errada que não está certa. Alguma coisa que não está certa que não está errada. Aqui fica a dica. Tem alguma coisa errada. Casado, 75 anos na casa do pai, tá. Vamos lá. Uma das outras maldições que ele precisava quebrar, além da idolatria que já havia na casa dele, e com idolatria ele não ia viver o milagre de Deus. E com a idolatria ele não ia reconhecer a voz de Deus. Ele ia começar a gerar várias dúvidas. Ele lembraria, talvez ele lembrasse dos deuses dos quais seu pai idolatrava e fazia ser rico, ganhar dinheiro. A Bíblia vai dizer que morreu o irmão de Arão. Que morreu o irmão de Abraão, Harã. Uma outra maldição que ele precisava quebrar na vida dele. Pais enterrar filho. Eu aprendi isso há 18 anos atrás, 18, quase 20 anos atrás. Eu estava num congresso de missões de uma organização chamada Jocum. Eu fiz curso na Jocum de missões, não sei se vocês conhecem. Aprendi sobre a janela 10x40. E lá eu tive a oportunidade de conhecer um nigeriano e um togolês, que me ensinaram muito da cultura deles. Mas uma coisa que eu vejo no africano, na cultura africana, que tem diferentemente da nossa cultura, é que eles são malucos. Humanamente eles são malucos. A entrega, o que eles falam. E uma coisa que eu aprendi, e é pura realidade, e eu estava sentado, no auge dos meus 21 anos, eu olhei e aquele pastor falou, há uma maldição sobre esse país. Vocês acham muito normal pais enterrar filhos, biblicamente errado. E é errado. Biblicamente. A Bíblia vai dizer que os filhos enterram seus pais. E ele disse com tanta veemência, há uma maldição sobre esse país dos quais vocês precisam lutar. Não é normal. Deus não cria ninguém para morrer. Há uma maldição. Deus não faz uma criança nascer para morrer no dia seguinte. Vocês pensam e aceitam isso com muita naturalidade. E aquilo ali foi um choque para mim. Vocês precisam profetizar não a morte na minha casa. Como é que vocês aceitam doença? Como é que vocês saem de um consultório médico recebendo um diagnóstico e olham para o diagnóstico e vai remoendo o diagnóstico para casa? Não, peraí, eu aceito o que você está dizendo, você estudou, mas deixa eu te falar, eu não tenho essa doença, porque o Senhor levou sobre si todas as nossas dores. Não foi uma, foi todas as doenças. Como é que vocês aceitam isso tão passivamente? Como é que vocês não lutam? Vocês não dobram o joelho e vão lutar contra as sentenças médicas? O médico te falou algo, mas ele não é o dono da medicina. Ele é o dono de um parecer médico humano. Mas existe um médico dos médicos. E por que vocês aceitam isso? Por quê? É que não vai mexendo comigo. E como é que um homem de 75 anos iria viver essa promessa, ia ser um pai de multidões, ia ser pai de nações, convivendo em uma casa onde é uma maldição, onde o pai enterra filho?
Aonde? Então analise. Eu estou tentando trazer para vocês o panorama daquilo que você precisa fazer e daquilo que você precisa entender, romper com as maldições, que é dentro da sua zona de conforto, dentro da tua zona de limite, para que você possa alcançar os milagres que Deus tem na tua vida. Ali, ele precisou sair da casa do Pai. E quando Deus chama-nos para um propósito, Ele quer de nós o que, irmãos? Movimento, atitude. Nós precisamos ter atitude. Ele estava estabelecido na sua casa, ele tinha a estabilidade familiar, ele tinha segurança, ele tinha cultura. E Deus fala assim, larga tudo. O novo de Deus manda a gente romper, irmão. Todo novo de Deus ele vai fazer com que a gente rompa a segurança humana. Para a gente começar só a depender dele. Aqui começa o barata voa de muitos crentes. Aqui começa o porquê, para quê, para onde, qual o propósito. Porque você começa os questionamentos. Porque por natureza humana, a gente precisa entender, a gente precisa ver, a gente quer fazer, a gente quer saber. Não por quê, não para quê. Qual a finalidade? Aonde eu vou chegar? Não é assim que funciona com Deus. Depender de Deus é você caminhar sobre as águas. É você partir para onde Deus só vai te fazer beber água, aonde Deus muda a natureza de um animal que só come carne podre, aonde só come carniça para te trazer carne fresca. Deus muda a natureza do animal, assim como ele fez com Elias, mudou a natureza do corvo, irmão. O corvo come carne podre. O corvo come carniça. E o que o corvo levava para Elias, lá no ribeiro? Era carne fresca. Deus mudou a natureza. Quando nós dependemos de Deus, nós começamos a experimentar o extraordinário. Nós começamos a experimentar coisas que, humanamente, seriam impossíveis. Aí pergunto para vocês, o corvo, o urubu, eles ficam olhando, esperando o animal agonizar e morrer. Pergunto a vocês, aonde esses animais pegavam suas carnes frescas? Não sei. O corvo não voa mais alto que uma águia. Aonde? Do mesmo jeito que caía maná do céu. O sobrenatural de Deus a gente só experimenta. O sobrenatural de Deus ele nunca vai ter uma explicação lógica. Abraão, quando ele rompeu, ele precisava romper com o novo, o velho, para viver o novo. Para você romper com o velho, irmãos, você precisa realmente abrir mão. Tem gente que, no meio do processo, começa a sentir saudade. Tem gente que, no meio do caminho, fala assim, no meio da adversidade, começa a cumprir um propósito de Deus, fala assim, em primeira instabilidade, vai dizer, caramba, por que eu saí de lá? Caraca, eu tinha minha casa, eu tinha tudo, eu tinha emprego, eu larguei tudo. Vim para uma terra de incerteza, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se tá. E você começa a questionar a voz que falou dentro de você. Uma voz que você já ouve há muitos anos e sempre te direcionou. Mas quando ela te pediu algo que te tira da zona de conforto, você começa a questionar, você começa até a duvidar dessa própria voz. E eu sempre falo isso para vocês e repito, eu não vou cansar de falar. Todas as vezes que vierem a dúvida, duvide da dúvida, mas não duvide da palavra, não duvide da promessa de Deus na tua vida. Porque Ele é fiel. Nós somos infiéis. E quando Abraão largou o velho para viver o novo exige adaptação. O novo ele exige visão. Ele teve que deixar a terra, ele teve que deixar uma identidade do seu passado, largar tudo e deixar parentela. Aqui eu queria entrar no parêntese. Deixar parentela.
Quando Deus fala parentela, Ele está dizendo para cortar todos e qualquer laço de padrão, tradição e de limitação que foi herdado. Ele teria que ser um novo homem. Sai da tua parentela, sabe por quê? Porque o Abraão que eu preciso para atingir esse nível que eu vou fazer de ti, uma grande nação, abençoar quem te abençoar, amaldiçoar quem te amaldiçoa, e para eu fazer de você esse homem, você precisa largar tudo que você aprendeu. Você precisa ser uma nova criatura. E aqui ele fez o quê, irmãos? Ele levou o sobrinho com ele. Cuidado. Cuidado. Nem todo mundo da sua família está preparado para ver o que Deus vai fazer na tua vida. Nem todo mundo tem maturidade. Tem pessoas que vão olhar para você no meio do trajeto e vão falar assim, porque elas vivem a mesma cultura que você cresceu. Elas vivem no mesmo métier, na mesma visão de mundo cultural e familiar que vocês vivem. E quando você quer dar um passo diferente, você sempre quer ser o diferente. Desculpa a redundância, até o pleonasmo. Mas quando você quer viver o diferente, você quer ser o diferentão da família. Eu vivi isso na minha pele. Quando você quer dar um passo a mais, você quer se amostrar. Para que isso? Para quê? Para que você quer chegar até onde chegou? O nome disso é maldição de limitação, irmãos. O propósito da minha vida é ir mais longe aonde meu pai foi. O propósito que eu falo para os meus filhos e oro sempre para Deus é que eles vão mais longe que eu. Esse é o propósito de vida. Isso é um propósito de Deus para a família e para os homens. Os seus filhos têm que ir mais longe onde você foi. Os seus netos têm que ir mais longe do que seus filhos foram. Esse é o sentido natural da vida. Mas para vivermos isso, precisamos abrir mão de culturas e daquilo que nós aprendemos dentro da nossa casa. De maneira errada, de maneira errônea. Você precisa entender que quando Deus te estabelece para um propósito, Ele quer te moldar conforme o propósito precisa de você ser moldado. O teu presente não se adequa àquilo que Deus tem para o teu futuro, irmão. Eu vou falar de novo, o teu presente não está adequado para o teu futuro. Você precisa, como disse a palavra de ontem, ser podado para conseguir chegar lá no propósito e receber de Deus na plenitude daquilo que Ele tem para a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Senhor, eu quero passar no concurso público. Tudo bem, hoje você se trata, você cobra como um funcionário, como uma pessoa pública que vai fazer uma representatividade tão tamanha do governo? Você está preparado para alcançar o salário que ele tem? Você vai se abençoar pessoas? Se você não der dízimo, se você não faz nada agora, você vai conseguir fazer quando Deus mudar a tua sorte? Eu moro de aluguel. Quando você morar na tua casa própria, você vai falar o quê de quem mora de aluguel? Ou o que você vai fazer com a casa que Deus te deu? Qual o propósito? Ela vai ser um lar do Senhor? Ela vai ser um agente de milagres para que quem pise dentro da tua casa sinta a presença diferenciada do Senhor? Para qual propósito, irmãos? Nós queremos tantas coisas, das quais nós nem sabemos o uso dela. Nem você sabe para que quer usar. É a mesma coisa das pessoas hoje. Vivem numa busca exacerbada de comprar coisas das quais elas deixam guardadas. Nem sabem qual é a utilidade. Isso aqui é uma delas. As pessoas compram por um propósito, gastam dinheiro em celulares mirabolantes que eles não usam nem 50% do que o celular pode fornecer para ela. Então, qual é o propósito que você quer certas coisas? Para que você quer atingir alguns objetivos? Faça um exame consigo mesmo.
Então você precisa romper. Você não alcança nada se você não romper. Se você não largar o velho. Se você não estiver com a visão ampliada. Sair das linhas limitadoras. Quando a gente está dentro de uma linha limitadora, que a gente foi criado para olhar para situações e conviver, você nunca vai alcançar, irmãos. Você nunca vai alcançar. Você precisa viver o extraordinário. Você precisa ser louco humanamente para algumas questões. E você talvez diga, poxa, mas calma aí, a gente tem uma linha tênue até aí. Não. Tem momento que Deus vai precisar que você haja com loucura humana. Aqueles que te veem vai falar assim, pô, não está bem. Ela não está bem. Esse mesmo congresso eu tive a oportunidade de ouvir o pastor contar um testemunho. Que uma das igrejas na Nigéria tinha sido invadida por ladrões. E o pastor dormia na igreja. Ele não era só o pastor, como também ele era o zelador da igreja. E ele, deitado com a sua esposa, ele ouviu um barulho. 3 ladrões entraram na igreja. Ele olhou pela escada, viu os ladrões e começou... Pá, 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 pá. Começou a gritar igual maluco. Pá, 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 pá. Os bandidos saíram correndo e foram embora. Pessoas que tinham visto eles entrarem chamaram a polícia. A polícia ainda chegou a tempo de pegá-los. E quando a polícia os questionou, por que vocês saíram sem levar nada? Não, porque as armas que tinha dentro daquela igreja ali eram mais potentes que as nossas. A gente viu os homens lá dentro com armas muito mais potentes que a nossa. Quem visse aquele pastor fazer isso, diria o quê? Que ele estava o quê, irmãos? E ele disse, a única coisa que veio na minha cabeça foi que se o Senhor guarda a casa dele, eles iam vir sinais de tiro, que o céu ia providenciar o resto. Olha isso, irmãos. Eu só pensei, vou fazer sinal de tiro, o céu providencia o resto. E providenciou. Os bandidos não, a gente viu vários homens com armas muito mais poderosas, eles davam um tiro na gente, a gente saiu correndo. A minha pergunta é, será que em situações das quais Deus precisava que você agisse de uma forma humana, louca, e você não agiu, você perdeu oportunidades? Será que no percurso da sua vida, você, por achar que você deveria agir com a consciência humana, dentro de uma sobriedade humana, não falar loucuras, não fazer loucuras, e você acha assim, poxa, mas se você agisse com um certo nível de loucura humana, e agisse, e falasse, eu só vou fazer, o céu providencia o resto. Eu só vou falar, o céu providencia o resto. Eu fico imaginando a autoridade de um profeta que ele chega assim, rei, deixa eu te falar uma coisinha aqui, não vai chover por certo tempo, tá? Não é Deus que está falando, não, é minha palavra. A minha palavra, o céu providencia o resto. Eu vou embora. Pergunto eu para você, choveu? Choveu? A minha pergunta para você, por que você não faz isso diante das adversidades? Senhor, é isso. O céu providencia o resto. Eu vou fazer. Mas calma. Não faça de uma maneira exacerbada. Não faça na loucura. Não faça na emoção. E outra coisa, não faça sem fé. Não faça por emoção. Vai achando que funciona dessa forma. Não funciona assim. O teu nível de amizade, intimidade com Deus e com o céu tem que estar muito alinhado. Não haja nem emoção. Ah, porque o irmão falou isso. Não estou falando isso. Você precisa estar bem atrelado ao céu para tomar esse tipo de atitude. Você precisa conhecer o teu Deus para você falar assim, eu vou fazer o céu providenciar o resto. Porque eu conheço o céu. Eu conheço o dono do céu.
Eu tenho intimidade com Ele, então eu posso falar. Eu sei daquilo que eu estou falando. Porque quando você conhece quem te garante, você sabe das coisas das quais Ele vai te garantir. Não é qualquer coisa. São coisas supérfluas. São coisas banais. Talvez aquela pessoa que falou assim, irmão, ore por mim, você só tinha que liberar a palavra. Eu vou orar. No caminho, tu pega um ônibus, entra no ônibus, recebe a ligação, aí começa a conversar no telefone, já esqueceu de orar. Aí quando você lembra, vamos orar. Aí, irmão, tem que lembrar para aquela pessoa. A oportunidade de orar era naquele momento. A oportunidade de liberar a palavra era naquele momento e você não fez. Mas talvez se eu falasse para ela, será que ela acreditaria, irmãos? Libera a palavra e o céu faz o resto. Libera a palavra e o céu faz o resto. Eu trabalhei com um homem, eu já contei esse testemunho aqui, que ele saiu da igreja porque a mulher dele tinha câncer. Mas eu me pergunto para você, só porque a mulher dele tinha câncer ele saiu da igreja? Sim. Porque Deus usava essa mulher como? Aonde? Em qual área que Deus usava essa mulher? E ele não conseguia entender como a mulher dele orava e punha as mãos a cura de câncer. As pessoas botavam câncer para fora através da oração daquela mulher. E ele se questionava como presbítero e falava, mas como é que Deus não cura ela? E perguntou, mulher, por que Deus não te cura? Porque você não ora para Deus te curar. E ela falou uma frase para ele que fez ele entrar em parafuso, entrar em crise com Deus. Aceitaste o bem de Deus e o mal tu não queres aceitar, homem? Essa palavra também pode ser para homem, tá? Não é só porque Jó falou para sua esposa, não. Mas espera aí, não é assim. Deus vai me curar se Ele quiser, senão eu vou morrer. E eu não entendi, falei assim, mas quantos anos a sua mulher está com câncer? Cara, minha mulher tem câncer há mais de 10 anos. E quando a gente descobriu, o médico falou que ela não ia passar de 1 ano. Eu comecei a rir. Eu falei, como é que é? O médico falou que o câncer dela era maligno, do tamanho de uma tangerina. E eu não daria 1 ano de vida para ela. E quantos anos ela está viva? Sabe por quê? Ela talvez não te contou, mas deixa eu te contar um segredo. Que quando ela soube disso, ela orou ao Senhor com certeza. Mas ela ouviu do Senhor aquilo que Paulo ouviu. A minha graça te basta. Ela não vai dividir isso com você porque ela não precisa. Mas agora eu fico sem entender como você tem a sua mulher há 10 anos e questiona Deus por uma sentença que o médico deu de 1 ano. Você quer ver milagre maior, não? É isso que você não está entendendo? A cura não está nela. Ela só é um canal. Mas para nós vivermos isso, tem gente que vai questionar. É normal você questionar como é que ela faz algo. E isso não acontece com ela. Porque não é sobre ela, é sobre quem, para quem ela serve. Quem é o seu empregador. Quem age na vida dela. E o mais lindo é que ela não é preocupada em ser curada. Ela está se preocupada a fazer a vontade de Deus, fazer a obra do Senhor. E outra coisa, irmãos, quando nós vamos cumprir um propósito de Deus, quando a gente começa a se movimentar, começa a sair da zona de conforto, começa a quebrar tradições, culturas, tudo aquilo que nós aprendemos erroneamente, de uma forma até limitadora dentro da nossa casa, e quebrando maldições, a gente começa a querer questionar e querer saber tudo, todos os caminhos. Não é assim. Deus não vai te dar todos os caminhos, irmão. Ele não vai te mostrar tudo de uma vez. Sabe por quê? A palavra de Deus vai dizer, se eu te mostrasse um frouxo no dia da angústia, a tua fé seria pequena. Porque até lá, você chegar, é muita luta, é muito processo.
E se ele te mostrar, a tua fé vai ser pequena. Então é algo gradativo. Você vai um dia após o outro de encontro à promessa. Não é tudo de uma vez. Deus falou para Abraão, sai e vai para uma terra que eu te mostrarei. É isso, irmão. Se você não estiver alinhado com o céu, tu vai parar onde? Tem gente que vai parar em Mata Virgem, tem gente que se perde no caminho da vida por conta disso. Porque sai na emoção, ouve uma palavra, mas não tem um direcionamento. Abraão saiu, mas com direcionamento. Deus não deu um mapa para ele, ele só deu promessa. Não existe mapa, irmãos. Não tem mapa, não tem fórmula. Porque Deus trabalha com cada um de um jeito. Aquilo que ele vai fazer na vida da Denise, na vida da Patrícia, na vida do filho da Denise, é completamente diferente do que ele vai fazer na sua vida, na vida do Gustavo. Ele vai fazer diferente. Para cada um ele vai dar um caminho. Mas esse caminho não tem mapa. Esse caminho não tem um azimuth. Esse caminho só vai ser acertado por você se você estiver sensível ao céu. Se você estiver sensível à voz do Senhor. E cuidado para não achar que tem que pegar atalhos. Porque se você tem uma promessa, você sabe que você precisa chegar até ela. Mas você precisa parar de sentir saudade da zona de conforto. Você precisa parar de achar, será? Melhor voltar, eu não vou. Não, será? Não. Irmão, a fé é caminhar, sabendo que Deus está no controle. Só caminha, só vai. Se Ele está no controle, Ele garante. Mesmo sem ver, você só precisa ir. Mas, repito novamente, você precisa estar alinhado ao céu. As suas emoções, elas não podem te guiar, elas não podem chegar em certos momentos do caminho, te nortear. Saudade, desespero, ansiedade, de querer que as coisas aconteçam no seu tempo. Não é assim, não funciona dessa forma. Você não precisa de todas as respostas, irmão, para obedecer, só obedeça. Pare de querer respostas. Nosso maior problema é que a gente quer respostas para tudo. Só obedeça, não precisa de resposta. E aqui eu escrevi algo que Deus pôs no meu coração. A confiança vem primeiro. A revelação no caminho, a revelação vem no caminho. A confiança na promessa vem primeiro. A revelação vem no caminho. Enquanto você está caminhando, ele está te revelando. É para a esquerda, meu filho. Não, é para a direita. Para, não se associa. Não, não faz amizade. Não, não se associa a esse tipo de pessoa. Não, não é assim que eu quero. Não é aí que eu quero. Não é aí que eu quero que tu faça o poço. Não é aqui que eu quero que você descanse. Não é aqui que eu quero que você repouse. Tem mais uma milha, anda mais uma milha. Quando você vai, a revelação vai no meio do caminho. Mas você precisa confiar na promessa. Se você não confiar, não acontece. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A obediência é algo extraordinário. Obedecer a Deus faz com que você experimente bênçãos inimagináveis. Abraão obedeceu e Deus fez dele uma grande nação. A promessa de Deus para Abraão era maior que qualquer coisa que ele pudesse construir sozinho. Assim vai ser na sua vida. A promessa de Deus que Ele tem na sua vida é impossível você construir sozinho. É impossível você construir sozinho. É por isso que tem muitas pessoas que são frustradas. É por isso que tem pessoas que estão andando de 2, 3 aviões, mas ela não viveu. Ela vai com o avião para cá, ela tem iate, ela tem casas, ela tem mansões, mas vivem aprisionada nas suas emoções ou na sua razão, tentando entender por que ela não tem felicidade. Porque ela alcançou as promessas dela, mas não as promessas de Deus. Ela alcançou os sonhos dela, mas não alcançou os sonhos de Deus. Pessoas que se realizaram em si mesmas, mas não se realizaram em Deus.
Deixa eu te contar um segredo. A maior frustração humana é você alcançar os objetivos que Deus não está lá contigo. A maior frustração humana é você chegar em lugares ou em objetivos dos quais Deus não queria você lá. Você vai ser bem-sucedido, dinheiro, pode ter poder, pode ter fama, mas Deus não te queria lá. Sempre vai restar um vazio, uma dúvida no teu coração. Se você olhar certas pessoas de nome, riquezas, você sempre vai observar no olhar dela que há um vazio, há uma coisa faltando. E esse vazio é porque ela não está em Deus, ela não tem Deus, ou ela não chegou aonde Deus queria que ela chegasse. Então cuidado para que você não procure e faça esforço naquilo que não é para você. Deixa eu te falar outra coisa também. Para com essa palhaçada de querer parar no meio do caminho. Uma das coisas que Abraão precisava quebrar como maldição era deixar tudo pela metade. O seu pai, quando enterrou seu irmão, a primeira coisa que ele fez foi partir para Harã. Ele foi para a mesma terra que tinha o nome do filho, que ele enterrou. A gente tem por primícia, começou o ano de 2025, até outros planos, já vou começar a academia, vou perder 20 quilos. Aí você vai, irmão, isso é primícia. Aquele homem lá sabe. Vou começar, mano, faz um, como é que é o nome? Script para mim, de exercício. Faz para mim que eu vou começar. Aí começa. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, tô cansado. O personal liga, ei, irmão, eu tô cansado, hoje o dia foi agitado. Não, vou estudar, vou fazer no primeiro dia, no segundo dia, não tá batendo cabeça, isso não é para mim não. Não sei. Isso é uma maldição que toma essa geração de uma forma. Tudo que começa não termina. Deixa tudo pela metade. Insossos, não querem buscar, não querem se esmerar, não querem se esforçar, não querem chegar no fim da jornada e olhar para trás e falar, valeu a pena. Valeu a pena! Eu cheguei no degrau a mais que meu pai. Eu vou repetir isso. Você precisa ir mais longe do que seus pais foram. Isso é promessa divina, isso é o céu na sua família. Quebra essa maldição. E graças a Deus eu sou prova disso. Eu consegui alcançar aquilo que meus pais não alcançaram. Assim eu libero essa palavra na sua vida. Você vai muito mais longe do que os seus pais falaram. E talvez você vire para mim e fale assim, mas eu tenho tantos anos. Abraão tinha 75 quando ele saiu da casa dos seus pais. Então você não vem falar para mim de idade. Você só tem que acreditar. Você só tem que entender e falar, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua obra. Aonde o Senhor quer que eu vá? Senhor, mas eu tô com essa idade para sentar no banco de faculdade. Senhor, será que eu vou conseguir? Mas olha só, mal vergonha, muita gente não é assim. É só fazer aquilo que Deus quer que você faça para alcançar os objetivos que Deus tem para a tua vida. Pare de perder oportunidade, pare de se estagnar, pare de querer começar com muita volúpia e parar no meio do caminho. Deixa eu te contar um segredo. A mesma força que você imprime para parar é a mesma força que você imprime para seguir. A mesma força que você imprime para parar é a força que imprime para seguir. Só que tem um problema, quando você para, você está estável. Na física tem a estabilidade. Estou estável. A estabilidade te traz estagnação. Estar estável vai fazer você estar estagnado. Estável, você vai estar limitado. Você não vai romper, você não vai caminhar, você não vai chegar. Então pare com isso de deixar as coisas pela metade. Irmão, mas eu estou muito velho para rever o que eu deixei para trás. Para. Não é assim. O Senhor tem coisas grandes na tua vida. Se Abraão pensasse dessa forma, Abraão não seria quem ele é. Não estaria sendo o tema da nossa pregação nessa manhã. Ele não estaria sendo um pai da fé. Ele é o pai da fé. O pai de multidões, que só precisou ter um filho.
Tá certo que quis dar uma ajuda. Sua esposa deu uma ideia. A culpa não é dela. A culpa é dele de ter ouvido ela. Que por limitação humana, ela achou, não, estou muito velha, sou estéril. Primeiro ela riu. E o mais lindo que... Você sabe o significado do nome Isaac? Vocês sabem? O significado do nome Isaac é sorriso. Daquilo que ela fez, duvidando da promessa, Deus deu por um nome. Quando ela ouviu que ela seria mãe, ela riu. E qual o significado do nome do filho? Então tem vezes que Deus vai usar aquilo que você está duvidando para dar nome ao teu milagre. Dar nome àquilo que você precisa alcançar. Aquilo que você vai alcançar em Deus. Pare de duvidar. Rompa com a procrastinação. Rompa com a metade do caminho. Hoje Deus quer chamar você para quebrar com a zona de conforto. Quebrar com a zona limite. Rompa. Vá além. Aonde meu pai foi? Meu pai só fez até essa série, eu vou mais. Eu vou fazer faculdade. Ah, mas eu fiz faculdade. Não, eu vou me especializar. Não, eu vou alcançar mais. Eu não posso ficar só estagnado. Eu preciso ser exemplo para quem vem depois de mim. Eu sempre pensei dessa forma, eu sou exemplo. Quando eu pensava em desistir, eu falava, não, tem alguém que vai vir após mim. Seja meus irmãos, seja sobrinhos, filhos, eu preciso ir mais além. Eu preciso caminhar mais um pouco. Porque eu sei que quanto mais longe eu chegar, mais eu motivo a quem está vindo atrás de mim, mais longe do que eu. Nunca é sobre nós, irmãos. Nunca vai ser sobre você. É sobre aquilo que Deus colocou em você. Para que quando os outros olhem, falem, eu vou mais além. Se Deus fez ele chegar, eu vou mais além em Deus. Você precisa entender qual é o propósito. Se você entender e confiar na promessa, o propósito será só a consequência daquilo que você tem vivido no teu dia. O teu dia a dia. E todo o propósito, ele vem... São os 3 P's que eu já preguei aqui. A promessa. Aí você vem um propósito. Propósito da promessa. Atrelado a isso vem um outro P, que é o processo. Os 3 pilares do crente, que eu falei isso aqui. Os 3 P's. Promessa, processo. Mas você precisa entender, confiar, irmãos. Você precisa saber que em meio a qualquer dúvida, ele vai cumprir. Ah, se a dúvida vier, eu libero a palavra, eu vou conseguir. Eu vou fazer, o céu vai providenciar o resto. Eu não sei como vai ser. Eu não sei como ele vai fazer, mas eu sei que vai ser perfeito. Eu não sei. Mas eu não duvido. E se a dúvida vier, faça como Davi. Ei, bota o espelho na tua frente e fala assim, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Irmãos, eu fico imaginando Davi, fico conjecturando. Davi talvez pediu um servo, bota o espelho na minha frente. Talvez o servo não entendeu nada. Eu preciso conversar comigo mesmo. Eu preciso falar para mim, porque eu saí de lá e eu não cheguei aqui à toa. Deus não me fez sobreviver nesse processo em vão. Eu tenho uma promessa. Eu tenho um propósito. Mas o processo está me cansando. Mas eu preciso falar comigo mesmo. Aí eu olho para mim e começo a perguntar para mim, por que te abates? Por que duvidas? Olha de onde você saiu. Olha o que você já fez. Olha o que você conquistou. Olha o que você já chegou. Olha quantas pessoas estão te olhando. Quantas pessoas dependem de você. Para que você fale para mim agora que vai desistir. Para você dizer para mim agora que não valeu a pena. Para você dizer agora que vai desistir. Que já chega, está doendo.
Eu não sei, você aqui, quanto você na sua casa vendo essa mensagem, eu não sei o quanto está doendo e não quero saber. Eu só sei que vai ser perfeito o que Ele vai fazer no final disso tudo. Porque não é sobre mim, não é sobre você. É sobre aquilo que Deus colocou em nós. É sobre aquilo que Deus colocou em mim. Para cumprir o propósito. Eu não posso achar que cheguei em certos lugares altos e olhar para essas situações e falar assim, foi Deus que me trouxe aqui? Ou será que a minha teimosia me trouxe aqui? Ou será que foi a minha falta de acreditar na promessa que me trouxe aqui? E agora, em cima desse cume, eu alcancei aquilo que eu queria, mas aquilo que Deus queria. Era isso. E você olha para a tua trajetória e fala, olha quantas coisas eu perdi. Porque por um momento eu achava que estava cumprindo aquilo que Ele pediu, mas fui eu que escolhi. Em certos momentos era Ele que estava dirigindo o carro da vida, mas eu resolvi pegar o volante e falar, não, deixa comigo. O Senhor está muito devagar. Senhor, não, o caminho que o Senhor escolheu era muito longe. Nos atalhos era melhor para chegar. Só que os atalhos te levaram para caminhos diferentes. Os atalhos te colocaram onde você não deveria estar. O Senhor Jesus, quando Ele jejuou 40 dias e 40 noites, Satanás levou Ele para onde, irmãos? O conduziu para onde? Para o cume do monte. Ali Ele entendeu que se Ele não tivesse palavra, não tivesse raízes, qualquer proposta que viesse de Satanás poderia convencê-lo. Faça dessa pedra pão. Tem palavra. Nem só de um pão viverá o homem. Se jogue daqui lá embaixo. O Senhor dará ordem ao teu respeito. Não tento, Senhor, meu Deus. Mas o Espírito do Senhor o conduziu para onde? Aí você fala para mim, não bastasse estar nessa situação, o Espírito ainda me leva ao deserto? Senhor, está tão ruim que não possa piorar? Será que não está tão bom que Ele não possa te fortalecer mais? Porque a palavra de Deus é bem clara. Quando estou fraco, aí que estou o quê, irmãos? Dependente. Estou forte. Quando você humanamente fala, eu estou fraco, mas está prostrado, está jejuando, está buscando, é aí que você está forte. E aí que começa o processo de transformação. E talvez você olhe com a visão humana pelo prisma errado. As coisas estão piorando. Não. Elas não estão piorando. O corpo humano, quando você pega peso e você se fortalece com aquele peso, a tendência é fazer o quê? Pegar mais o quê? Porque se ele está te treinando para ser um bom soldado, por que ele não vai te dar batalhas maiores? Se ele está treinando o seu corpo para suportar coisas que são grandes, como eu disse no começo e volto a repetir, se Ele está te podando é porque Ele quer que você chegue lá na promessa da maneira que você precisa estar. Que o seu presente hoje não suporta o teu futuro. O seu presente de hoje, você não cabe nesse futuro. Então Ele vai precisar de um processo de podar. E o processo de poda é de fortalecimento. Ele vai tirar galhos e raízes fracas, secas, para que dê frutos. Haja calos de verdade em você. E você seja forte o suficiente para as adversidades. Seus músculos possam pegar pesos maiores espiritualmente. Castas virão ao teu encontro e depararão contigo e falarão, ei, para! Olha o grandão da Galileia com ele. Não dá. É muita intimidade. Não dá. Tem muito Deus na vida dessa pessoa, desse homem, dessa mulher. E quando ele querer chegar na tua porta, não dá. Essa casa exala o poder de Deus. Essa casa é cheia da presença, nós não encontramos brechas para entrar nela.
E talvez o seu parente que nunca consiga pesar na sua casa é porque está amarrado a regiões espirituais que não permitem, se ele entrar na tua casa, ele será transformado. Ele sentirá uma presença extraordinária. Fala, ei, que isso? Que paz é essa? E você vai sentar, vai oferecer aquele lindo café. Vai falar, posso orar por você? Eu vou fazer uma oração antes de nós tomarmos o café. E quando você fazer a oração guiada por Deus, você vai começar a falar, Senhor, aqui está fulano ao qual eu amo, é minha família, é meu irmão, é meu pai. E o Senhor vai transforma, Senhor. E ele começar a ouvir a sua oração, e o Espírito do Senhor que permeia dentro da tua casa começar a trabalhar. Ele vai falar, eu preciso disso na minha vida, eu preciso dessa paz do meu lar. Porque eu entro no meu quarto, eu sinto medo, agonia, e a tua casa me trouxe uma paz tremenda. É isso, é por isso que você tem passado o que você tem passado. Porque não é sobre você, é aquilo que Ele quer fazer através da sua vida para alcançar outras pessoas. A terra prometida, irmãos, não é um lugar confortável. Não é um lugar que suporta quem você é hoje. A terra prometida, ela precisa ser alcançada de uma forma diferente. Como assim, de uma forma diferente? Com mais busca, com mais palavra, com mais intensidade em Deus. Você ouvindo os direcionamentos de Deus e no meio do trajeto, cumprindo tudo e qualquer mandamento que Deus colocar. Você só alcança a promessa se você estiver desconfortável com o seu presente momento. Você não alcança a promessa se você estiver confortável nos dias atuais. Se você achar que alcançou, se você achar que já está bom bastante, deixa eu te contar um segredo, você não vai alcançar a promessa. Se você está se sentindo confortável com o presente momento, já é um sinal que você está no caminho certo para alcançar a promessa. Se você está achando que já está orando muito, está jejuando muito, está buscando muito, ei, deixa eu te ceder o alerta. Está errado. Mas se você estiver desconfortável, falar, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais, fulano não está nas minhas orações, não tem um propósito em Deus, eu preciso orar, preciso buscar. Aí sim, você já está indo de encontro à promessa. Já está quebrando. Começa a quebrar. Quebra as maldições, começa a entender quais legiões estão querendo atrapalhar a sua vida, a vida da sua família. As áreas da sua vida que Satanás quer colocar as mãos para travar. Para que possa olhar para você e todos falarem, ele e ela vivem uma vida plena. Isso sim é servo de Deus. Ele não só fala, ele não só libera uma palavra, não, mas ele vive. Eu vejo o extraordinário, como é que Deus trabalha na vida da sua família, gente. Olha isso. Quando não tem palavras para explicar, é muito Deus. Tudo aquilo que a pessoa olha para nós e não tem explicação humana, é Deus. Fala, mas como é que aconteceu isso? Como é que pode? Olha a realidade dela, olha a realidade dele. Como é que ele alcançou? Ele veio de uma família tão pobre. A mãe criou sozinha. A mãe, coitada, não tem nem os estudos. E olha o homem que ele se tornou, olha a mulher que ele se tornou. Olha onde ele chegou. Só Deus sabe a história, só Deus sabe de onde ele veio. Aí você vai entender que é o propósito que Deus tem na tua vida. Bom, se Deus fez na vida dele, vai fazer na minha. Ele veio de uma vida tão difícil. Mas ele não veio de uma vida difícil, mas Deus transformou. Olha como é que ele vivia antes. Olha como é que ele vive hoje. O sobrenatural de Deus na vida dele. Qualquer milagre, promessa que se cumpra na sua vida, que não tenha justificativa humana, é a mão de Deus, irmãos. Mas deixa eu te falar, se tem explicação humana, não é promessa, não é proposta, é consequência. É consequência.
Claro que existe a consequência do milagre. Deus te colocou em um lugar, e nesse lugar você começou a dar frutos e começou a crescer. Isso é a consequência de milagre, isso é a consequência da promessa. Posso até ter explicação humana, mas foi Deus que te levou até lá. E talvez você não entenda que certas áreas da sua vida não estão caminhando por conta dessas situações. Que você ainda não colocou o seu propósito alinhado com o propósito de Deus. E talvez você fique se indagando por que você ainda não tem. Porque ainda você não conquistou, porque você ainda não rompeu. Porque você está no lugar do conforto. A zona de conforto te limita até a tua visão. E você não consegue se ver nesse futuro. Você não consegue se ver dentro da promessa. Em um momento algum na Bíblia você vê Abraão questionando a Deus. Por ser velho, por ter uma mulher estéril. Ele seguiu todos os passos dos quais ele ouvia a voz de Deus e ele ia fazendo. Ele vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E Deus é tão tremendo que a mulher de seu filho é descendência do seu irmão. Deus fez dentro da família dele. Não precisou ir fora da família de Abraão. Dentro da família de Abraão ele fez a promessa. Porque um se propôs a fazer a vontade de Deus, ele quebrou maldições dentro da sua família, dentro da casa de seu pai, e transformou a família dele. De Isaac, Abraão, Isaac e Jacó. Foi dentro da família de Abraão. Deixa eu te contar uma coisa, quando você começar a entender que você precisa quebrar maldições, que você precisa sair dessa zona de conforto e quebrar paradigmas dentro da sua família, vai ser dentro da sua família que o milagre vai acontecer. A sua família vai dar continuidade à promessa de Deus. Aquilo que do propósito que Deus tem na tua vida vai ser cumprido nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos. E vão lembrar, foi o fulano que começou. Foi lá porque a minha avó quebrou. Foi lá porque ela pagou o preço. Ela que rompeu. Ela que resolveu sair de casa. Ela que começou a quebrar todas as algemas espirituais dentro da nossa família. Foi por causa dela que hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Foi porque alguém se propôs a sair da zona de conforto. Foi porque alguém se propôs a andar sobre milagre. Andar diante daquilo que Deus lhe propôs. Aceitou a proposta de Deus sem recusar, sem reclamar. E foi até o fim. Não parou no meio do caminho. Não questionou. Não duvidou. E hoje eu sou a 4ª geração de pastores. Eita glória, mancho, bela paz. Eu sou a 5ª geração de professores de faculdade. Eu sou um dos advogados da minha família. Porque outrora meu bisavô, com a 5ª série, mas ele rompeu. Ele fez, é assim que Deus quer fazer na história da tua casa, da tua família. Ah, porque meu filho vai tomar patente. Ah, meu neto hoje é coronel. Hoje meu neto já está presidente da república, meu bisneto. É assim que Deus vai fazer na tua vida. Porque você precisa romper. Seja o primeiro a romper. Para que você possa enxergar e ser uma referência dentro da tua casa e da tua família. Para que quem olhe para você fale assim, ah, teve alguém. Teve um. A tua família toda pode não saber nem por que faz parte disso. Pode nem saber por que gosta de fazer aquilo. Mas vai ter um sempre que vai lembrar. Alguém, um dia, resolveu sair da casa do pai, da parentela, e ouvir a voz de Deus. E foi aonde Deus quis que ele fosse. Rompeu com todos os limites familiares. E hoje nós vivemos promessa. Hoje nós vivemos milagres. Amém, irmãos? Se coloque de pé. Amanhã. Quero orar por você. Eu quero orar pela tua casa, pela tua família. Porque as amarras e as algemas sejam quebradas. E em você se comece uma nova era na tua família. Para que em você comece um novo tempo na tua casa. Para que todas as maldições que atingiam o seu avô, a sua avó não cheguem a você, não cheguem na tua família, não cheguem nos seus filhos. E talvez você nem saiba. Talvez tenha maldições que está pulando de geração, mas quer alcançar a sua filha, quer alcançar seu filho, a sua neta, seu neto. Das quais você nem sabe que existe dentro da tua casa.
Mas hoje, nessa manhã, Deus vai quebrar. E você vai começar a provar das promessas. Mas você precisa romper. Você precisa romper. A palavra de ordem é romper. Rompa com tudo que te prende no mesmo lugar. Saia dessa zona de conforto. Deixe Deus agir na sua vida. Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado por trazer um despertamento às nossas vidas. De que precisamos agir diferente. De que precisamos ouvir a tua voz e seguir por onde o Senhor mandar. Eu não sei aonde vai ser, eu não sei como vai ser, mas eu preciso chegar obedecendo todos os seus mandamentos, todas as suas orientações, porque eu sei que, independentemente das adversidades, o Senhor vai fazer, vai ser perfeito. Eu não sei como vai ser, mas eu tenho certeza que será perfeito. E os meus filhos, netos, bisnetos experimentarão do milagre, serão a extensão dessas promessas, serão a extensão dos milagres que o Senhor tem na minha vida. Porque eu vou escolher romper com tudo que me prende às zonas de conforto hoje, que tem limitado o poder de Deus, não só na minha família, na minha casa. E serei segundo aquilo que o Senhor tem como promessa na minha vida. Ó Pai, eu profetizo que cada um de nós que estamos aqui nesta manhã, vamos ouvir a Tua voz, vamos romper, ó Pai, e vamos chegar aonde o Senhor quer que nós cheguemos. Independentemente do processo, independentemente da dor, independentemente da luta, independentemente de tudo aquilo que queira impedir de nós chegarmos lá, nós vamos chegar. Poda do jeito que o Senhor quer, Pai. Faça da maneira que o Senhor quiser. Mas nos ajude a chegar até o fim. Não vamos parar. Nós não somos daqueles que recuam. Ó Pai, nós somos daqueles que desistem no meio do caminho. Porque aqueles que desistem, a Tua palavra vai dizer lá em Hebreus 11, que a sua alma não tem prazer neles. Não, nós somos daqueles que ficam no meio do caminho. Nós não somos daqueles que são mornos, que são vomitados por Ti, não. Nós somos daqueles que vamos até o final. Nós somos daqueles que vamos até o fim. E seremos coroados, vivendo promessa e vendo a extensão dessas promessas nas gerações futuras da nossa família. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de sermos tratados nessa manhã. De entender que a zona de conforto tem limitado o nosso milagre, tem limitado as nossas promessas, e nós vamos quebrar com tudo e vamos alcançar a Tua promessa. É o que nós te bendizemos, já te agradecemos, em nome do Santo, Seu Filho amado Jesus. Amém.